Olá, eu sou a Lu e hoje é o terceiro vídeo da Semaninha Natalina 2022. O texto que eu escolhi para o dia de hoje está em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Natal, Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que creem. Aqui nós temos o risco, a lanterna com flores. Esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pela luz aqui, ó, que tem em volta da chama da vela. Olha, eu reforcei aqui as linhas da lanterna, porque a gente vai pintar por cima. Pincel número 8, hidratadinho. Hidratar quer dizer, molha ele, dá uma secadinha de leve. Eu vou usar o amarelo ouro, o rosa escuro e o azul celeste. Assim, ó. Aqui tá a luz, a chama. Eu vou imaginar tá? Não é para riscar. Aqui, ó, uma bola em volta dessa luz que seria o branco. Aí, em volta desse círculo, eu vou colocar o amarelo. Ó, peguei um pouquinho, vou tirar o excesso aqui no pratinho e agora eu vou começar colocando o amarelo, trabalhando com o pincel assim, fazendo redondinho. Não é para você preencher, não precisa, mas também não deixe muito falhadinho. Embaixo pode ficar um pouquinho do amarelo, porque aqui, ó, você tem que ter uma rodinha. Eu reforcei o risco, nem precisava. É tão suave e delicado que nem precisa cobrir o risco. Ó, tá vendo? Eu tenho aqui uma parte branca em volta da chama, depois eu tenho o amarelo. Agora eu vou pegar um pouquinho do rosa, o rosa escuro, pode ser um rosa chá também. Tiro o excesso, meu pincel tava sujinho de amarelo ainda. E agora eu vou colocar por fora. Quando o pincel tá um pouquinho mais limpo, vai ficar o rosa, eu vou lavar, vai ficar o rosa mais puro. Quando ele junta com o amarelo, ele fica assim, meio rosa chá, meio... Essa parte tem que ficar também suave, sumindo. Não é preciso fechar aqui em cima, mas procura deixar a mesma distância dos dois lados. Aqui posso até descer um pouco mais. Um pouquinho mais de rosa. E agora eu vou pegar o azul celeste. Mesma coisa, tiro o excesso e vou começar aqui, ó, pertinho. Onde esse azul celeste se mistura com o rosa, vai ficar meio arroxeado. Ó, aqui na base, coloquei bastante. E não precisa parar nessa linha. Pode sair um pouquinho pra fora. Porque isso daqui é o reflexo da luz. Aí vai subindo e vai sumindo, tá? Não é preciso chegar lá em cima. Isso aí. Lavo meu pincel. Vou pegar o pincelzinho 2 e agora eu vou preencher essa chama aqui com o amarelo ouro. Vou colocar um pouquinho do vermelho vivo aqui embaixo,
e vou puxar assim, ó. Não cobrir inteiro. Um pouquinho aqui bem em cima desse rabinho, assim, subindo. E agora uma pinceladinha de branco do outro lado. Nesse espaço aqui, ó, de amarelo. Isso, e com o pincel zero, pode ser o preto, pode ser o sépia. Eu vou usar o sépia, vou fazer aqui o pavio, que é só um risquinho. Bom, agora eu já vou fazer a vela. Eu vou colocar, vou usar o pincelzinho 2 ainda. Eu vou usar um pouco do rosa aqui. E vou usar um pouco do vermelho desse lado. Os dois meio que se misturam. Aqui embaixo eu já vou colocar o sépia. Ó, vou deixar a base aqui bem mais escura. Aqui atrás da folha. Vai misturando. E dá umas puxadas assim de tinta pra cima do rosa. Pra cima do vermelho. Aqui embaixo desse escorrido, eu vou colocar também uma sombra. E vou colocar essa sombra toda aqui, ó, do lado direito. Fica mais fácil. Lavo o pincel. Pego um pouquinho do branco. E vou fazer assim, ó. Pinceladas. Evita chegar no sépia. O meu chegou aqui, ó, não ficou bom. Então, eu vou voltar com um pouquinho do rosa. Aí, assim ficou melhor. Vou preencher todo esse escorrido aqui de branco. Aqui, eu vou apertando o meu pincel, tá vendo? Você nem precisa ficar com o pincelzinho zero para fazer esses detalhes de gotinhas de escorrido. Você coloca o teu pincel e dá uma apertada. Sai um pouquinho para fora dos dois lados. Agora eu vou pegar um pouquinho, só um pouquinho de vermelho e vou um pouquinho do rosa também, os dois no pincel. E vou fazer aqui, ó, desse lado da sombra, um pouquinho de sombra. Só encostando o pincel. E vou fazer bem ali um escurinho. Peguei um pouquinho do sépia, um fundinho. E eu tenho que puxar o pavio porque ele tem que entrar dentro desse fundinho. Aqui, ó, um pouquinho mais. Isso. Agora eu preciso até fazer um contorninho ali atrás com pincel zero. Que aquela parte fundinha ali tem um pouquinho do branco da vela, do branco não. Um pouquinho de parafina ali, ó, por trás. Pronta essa parte aqui colorida. Agora nós podemos fazer essa parte da lanterna agora. Essa parte aqui de cima da lanterna, eu vou fazer assim. Esse é o ocre ouro. Ele é bem claro, então mesmo que você preencha, o risco vai aparecer, tá vendo? Então, você pode encher toda essa parte aqui. Se você tem dificuldade e demora um pouco mais para preencher bem certinho, então você faça de pedacinhos. Você pode ir fazendo parte por parte, não tem problema. Preenchi tudo. Agora eu vou usar o caramelo. E com o caramelo eu vou fazer as sombras, começando ali no topo. Vou colocar um pouquinho de sombra de caramelo em toda a volta. Bem pouquinha tinta.
Nem precisa misturar muito, tá? Agora, a segunda parte, eu vou colocar aqui, ó, em cima da linha, só que eu vou esfumar um pouquinho pra cima. Aqui eu vou colocar em cima da linha também, mas eu não vou fazer essa parte. Vem mais ou menos até a metade. Ó, dos dois lados e dá uma esfumada. Aqui vai ficar clarinho. Terceira parte, mesma coisa. Eu coloco o caramelo em cima da linha, aí eu vou esfumar aqui e vou esfumar aqui. Ó, só limpando o pincel de leve. Viu como ficou clarinho ali? Próximo, que é esse daqui, eu vou fazer do mesmo jeito. Enfim, essa sequência eu vou fazer todos eles assim. Pronto, aqui. Fácil, fácil até agora, né? Agora nós vamos colocar mais uma sombra. Exatamente em cima daquela sombra de caramelo. Você vai pôr um pouquinho de sombra com o sépia. Mas assim, não se preocupe muito de ficar muito certinho. Eu sei que isso daqui, esses redondinhos para os dois lados é uma coisa chatinha de fazer. Olha como eu faço. Eu coloco a tinta nos dois cantinhos. Aí eu venho chegando aqui pro meio. Aí depois eu vou batendo o pincel de levezinho e vou subindo com aquela sombra. Viu? Isso eu vou fazer também em todos os espaços de caramelo. Lembrando que esse sépia, ele não vai cobrir o caramelo. É uma segunda sombra. O desenho é pequeno, mas dá para fazer. E é melhor não fazer com pincel zero, tá? Porque o pincel zero, mesmo que a gente esfume, ele nunca vai ficar com o mesmo efeito de se fazer com um pincelzinho pequeno. Eu tô fazendo com o número 2. Eu vou terminar aqui também e já mostro para você a sequência. Olha como ficou. Terminei essa sombra. Agora eu vou fazer assim. Eu vou colocar essas linhas aqui com o pincel zero. E eu vou usar o caramelo já. Não precisa ficar muito fininho. Mas tenta manter o padrão de largura dessas linhas. Aí, coloquei com o caramelo. Lavo meu pincel. E agora eu vou fazer uma sombra com o sépia. E a sombra vai aqui, ó, do lado do caramelo. Tô colocando do lado direito. Agora seria um risquinho mais fininho. Prontinho. Voltando o pincel 2, o branco. Agora assim, um pouquinho de tinta para iluminar. Ó, pinceladinha. Aqui eu não vou colocar exatamente naquela linha. Inclusive aquela linha ali eu posso realçar ela com o ocre, se precisar consertar. Ó, não é o branco que vai ficar ali, é o ocre. Você pode ir fazendo, ó, dá diferença. Você pode ir fazendo isso em todas essas barras assim. Pega um pouquinho do ocre e dá uma acertadinha. Agora vamos com o branco. Ali já foi, agora aqui. Eu tô partindo do princípio de que a luz tá batendo no centro, tá? Aqui também. Coloca um pouquinho no centro e vai puxando pro lado de lá, depois pro lado de cá. Não precisa esfumar. Essa parte aqui eu vou colocar assim, ó. Bem nessa área central aqui, ó. Aqui nos cantinhos um pouquinho menos. E aqui no meio um pouquinho mais. Nos dois do meio. Agora, nesse daqui,
também vou colocar aqui, ó, em cima do ocre. Acho que eu peguei demais, vou tirar o excesso. Olha, já terminei ali e já fiz esse pedaço aqui para te mostrar. Olha como que eu fiz. Pincel 2, carrega ele de tinta, aí você vai passar bem em cima do risco, ó. Use a largura do pincel. Carrega de tinta e vem passando. Se você não tem segurança para fazer com pincel grande, pode fazer com pincel 0, só que não deixa fininho. Olha só como eu vou fazendo. Preencho. Aí tem que preencher até o último. Aí depois eu fiz assim, com o 0 e o sépia, até esse do meio. Eu passei uma linha de sépia, tá vendo? Sempre do lado esquerdo. Agora, desse lado aqui, eu vou passar do lado direito. Então, vai ficar assim, ó. Uma linha bem fina. Quanto mais bonitinho, ó, meu pincel abriu. Quanto mais bonitinho você conseguir fazer aqui, melhor vai ficar. Aí, aqui, vai para esse lado. Eu passei esse maior na frente, né? Mais um aqui. Vou fazer o último, que também vai aqui por fora. Porque assim, a luz tá iluminando essa parte, essa parte, essa parte. Do outro lado tem sombra. Mas quando vira pro lado de cá, a luz está iluminando a essa e essa pro lado de dentro. E a sombra vem pro lado de cá. E agora eu vou iluminar mesmo com o branco. Vou dar umas pinceladinhas de branco aqui, sempre daí do lado em cima do ocre. Não em cima do sépia, porque o sépia aqui é a nossa sombra. E não precisa você fazer a linha inteira. Você pode ir colocando assim, ó. Carrega o pincel e põe até acabar. Ó, aqui é importante que tenha, tá? Mais próximo da chama. Aqui. Vou subir um pouquinho, não precisa literalmente emendar. Aqui. Olha como que vai ficar. Aqui pra baixo mais um pouquinho, já acabou. Aqui mais um pouquinho, já acabou. Isso só não vai ficar crespo. Agora, do lado de lá, você vai pôr desse lado, ó. Do lado de dentro. Não vou chegar até embaixo. Acho que já chega. Agora, nós vamos fazer as folhas. Para as folhas, eu vou usar o amarelo limão, o verde pinheiro e o marfim. Assim, ó. Pincel número 6. Sempre eu começo pelo lado onde a folha está por trás de alguma coisa. Essa folha ficou por baixo desta. Então, aqui vai ficar o verde pinheiro, que é mais forte, que é a nossa sombra. Aí, eu puxo a linha central. Aí, o lado onde eu coloquei esses risquinhos aqui, ó, essas ranhuras, eu faço assim com o pincel. Puxo pra fora, mas não precisa chegar lá na ponta. Depois, eu pego um pouquinho da tinta e venho do lado contrário. Tá vendo essas pontas? Eu puxo essas pontas assim, ó, pra dentro. E agora, nem lavei meu pincel. Eu vou pegar o amarelo limão e vou completar. Você vai puxando, a tinta vai se misturando.
vai ficando bem mais claro e dá uma cor muito vibrante. Natal, eu gosto assim, bem colorido. Olha. O outro lado vai ficar uma área maior de amarelo. Depois que eu coloco o amarelo naquela área que ficou branca, aí eu dou uma misturada também. Assim, ó, eu vou puxando, a tinta tá toda úmida. Então, fica bem fácil de puxar esse verde. Depois, eu lavo meu pincel e eu venho com o marfim. O marfim é mesmo só para dar um toque. Não precisa passar o marfim em cima do verde. Aquele toque de marfim vai em cima do amarelo. E é assim, algum ponto, não precisa muita coisa. Ele vai dar um pouco de movimento. Evita trazer ele aqui em cima do verde pinheiro. Mais uma folha. Verde pinheiro, essa folha, ela ficou por trás desta daqui. Então, olha, escuro, cantinho aqui também escurinho, cantinho escurinho. Agora eu vou puxar pelo meio e vou colocar essa sombra também pra cá. Olha como eu solto o pincel com liberdade. Depois eu venho aqui, ó, nas duas pontas que eu tenho e puxo um pouco de verde pra dentro. Agora preste atenção. Essas duas bolinhas aqui, elas ficaram por cima da folha. Então aqui eu posso ter um tom um pouquinho mais escuro também. E agora eu venho com o amarelo. Essa é mais uma sugestão de folha que eu tô fazendo nessa semaninha para você escolher a que você gosta mais, se identifica mais, você pode usar nos teus trabalhos. Se eu faço um trabalho com uma folha, você, não gostei muito dessa folha. Aí você olha o outro trabalho, eu pintei a folha com outros tons, com outro jeito, outra pincelada. Aí você pode fazer aquilo que te agrada mais. Isso daqui é importante que você faça essa mistura de cores com as tintas úmidas, tá? Não tenta fazer depois de seco, porque você não vai conseguir misturar. Aí vai ficar muito gritante a diferença de tons. Agora, um pouquinho de marfim aqui, um pouquinho de marfim aqui, um pouquinho aqui. Aqui não vou colocar, tá muito escuro. Posso colocar assim, ó, voltar com o amarelo. Agora, o acabamento disso aqui é bem fácil. Pincel zero, verde pinheiro. Tá vendo as pontas, né? Cada ponta eu saio um pouquinho pra fora. Ó, um pouquinho pra fora e entro fazendo aquele contorno. Mesma coisa pro lado de cá. Aqui só vou ajeitar. Depois, pode acertar a linha do centro. Aqui, ó, é a mesma coisa. Desse lado eu posso colocar algumas ranhuras. Desse lado aqui eu não coloquei, vou colocar. Depois aqui a gente vai contornar com o glitter. Fica muito bonito quando tem uma cor escura embaixo do glitter. E assim serão as folhas desse arranjo, todas elas. Vou usar o pincelzinho número 2, o vermelho vivo, para fazer essas bolinhas. Eu tenho aqui 4 bolinhas, eu vou preencher as 4. Essas bolinhas também eu já fiz nos outros vídeos dessa semaninha, formas diferentes. Cada um eu tô procurando usar uma cor
para você poder escolher aquela que você tem mais facilidade, aquela que é mais fácil para você. Eu tenho aqui uma bolinha em cima da outra, né? Essas aqui estão sozinhas e essas daqui estão aglomeradas. O que eu vou fazer? Verde pinheiro, eu vou passar bem em cima da linha. Pronto, separei. E agora? Agora eu vou fazer a sombra, eu vou puxar, eu vou esfumar esse verde, tudo com pincel zero. Por exemplo, esta daqui, você viu que ela tá por trás das outras três? Então, ela vai ficar mais escurinha. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse verde pra cima dela. Pronto. Sempre assim, meio arredondando. Agora, eu tenho esta aqui. Ela ficou por cima desta, mas ela está por trás desta. Então, ela vai ficar mais escurinha nesse pedacinho aqui. Agora, esta... Você viu que essa ficou bem redondinha? Porque ela tá em cima de todas as outras. Esta ficou por cima daquela, mas ela tá por baixo desta. Então, esse ladinho aqui, ó, vai ficar escurinho. Porque tá sombreado. Meu pincel zero tá abrindo. Então, eu vou usar o 2 aqui, ó. Pra dar uma esfumada melhor. Aqui. E essa daqui que ficou por cima de todas as outras, pra ela não ficar assim com uma cor muito pura inteira, porque assim parece que tá achatado, parece uma moeda, a gente coloca um pouquinho aqui, ó. Não na linha de fora, pra dentro. Isso aqui é igual fazer uva. Ó, um pouquinho assim. Eu vou colocar com o pincel zero um pontinho redondinho. Com a cor escura. E agora eu gosto de colocar o branco, porque o branco fica mais vibrante. Um pouquinho só, seria um segundo pontinho, mas um pouco menor, do lado daquele primeiro. Ó. O galinho eu vou fazer com o sépia e com o pincel zero. É só mesmo o risquinho. Eu vou terminar essas folhas que estão nas bordas, as bolinhas aqui. Aí eu vou voltar a mostrar para você como eu vou fazer aquelas folhas que estão entre as duas flores, meio apertadinhas ali. Olha, já fiz essa daqui, agora nós vamos fazer essas duas. Tem um espaço aqui no meio, eu vou preencher inteiro. E aqui, essa folha aqui, ela tá por trás toda essa área. Então, você vai colocando o verde pinheiro toda a volta, primeiro, né? Ó. Ela tá espremida lá atrás da flor. Atrás da bolinha. Agora que eu fiz toda a volta, eu vou definir o centro, que tá pra lá a ranhura. E aqui eu vou deixar assim mesmo. Vou colocar o amarelo. Puxo ele pra cá. A pontinha vai ficar mais clara, porque ela tá livre aqui, aparecendo no vão. Aqui só vai ter uma nuance de luz. Aí, assim vai ficar essa folha ali. Posso colocar um pouquinho do marfim, só aqui, ó. E aqui nessa área mais larga, posso pôr um pouquinho também. Só ali não, aqui também, né? Já vou fazer a base dessa outra aqui, mas essa tá bem mais fácil, né? Ó, o verde pinheiro ali, o verde pinheiro aqui vai fechar tudo.
eu posso até deixar um buraquinho. Olha só. Coloquei o verde pinheiro todo lado onde tá por trás. Aqui, vou passar a linha, vou puxar pra cá, porque o risco me mostra aqui a ranhura pra esse lado. E aqui, vou puxar pra lá. E vou deixar aquele buraquinho ali. Ponho um pouquinho aqui, ó, nessa ponta. Pincel tá limpo, já venho com o amarelo. Você viu que eu não tô pondo pouquinha tinta, eu coloco bastante. Se você colocar pouquinho, você não consegue misturar. Aqui, vou deixar um pouquinho mais acentuado o amarelo, ó. Isso vai separar da outra folha. Aqui, puxando pra dentro. Nessa aqui, eu posso colocar um pouquinho mais do marfim nessa área. Um pouquinho ali, posso pôr um pouquinho aqui. Vai achando o lugar, assim, onde tá mais amarelinho, pra você colocar o marfim. O acabamento é do mesmo jeito. Vou terminar o acabamento e as bolinhas. Olha só como ficaram as folhas. Agora, nós vamos fazer esta flor aqui. Eu vou usar o amarelo ouro de luz, o vermelho vivo de base e o sépia para fazer um pouquinho de sombra. Pincel número 6, bem aparadinho. Começo, amarelo ouro. Eu gosto de fazer quem tá por trás primeiro, né? Você já sabe disso. Então, ó, amarelo ouro só para dar uma iluminadinha. Completo o resto com o vermelho vivo. Gosto de fazer pétala por pétala também. Você viu que o amarelo, ele não vai ficar aparecendo muito. Aí, em seguida, já vou com um pouquinho do sépia fazendo a sombra, que é o lugar que tá por trás. Já vou para a próxima. Agora, olha só, essa tá por cima daquela aqui, toda essa área. Aí, você tem que saber quem tá por baixo e quem tá por cima. Agora, o restante também preencho com vermelho. E dou uma misturada, porque afinal, essa flor, ela não é amarela. O amarelo a gente tá usando aqui só mesmo para fazer uma luz de uma forma diferente. Ó, ficou mais claro todo o lado. Agora, o lado de cá tem que ficar mais escuro, porque essa tá por cima também. É uma sequência. E já vou puxar um pouquinho aqui, ó, bem no meio. Uma linha, um fio. Lavei meu pincel. A próxima, ela tá na mesma posição. Vai limpando o teu pincel, ali acaba que fica assim um pouco alaranjado. Um pouquinho de sombra. Sombra que eu tô usando o sépia. Você pode usar o vinho, berinjela, o verde, verde pinheiro, verde musgo. Todos esses tons fazem uma sombra bonita no vermelho. Essa daqui, ela tá só uma metade, mas ficou por cima daquela também. Então, aqui a borda vai ficar amarela. Nem vou trazer muito amarelo pra cá, vou deixar mais ali. Aqui, ó, nessa beirada, eu vou deixar só o vermelho. Vou limpando o meu pincel. Cheguei lá na beirada, pego um pouquinho do sépia e vou colocar aqui na base. E vou subir um pouquinho com ele aqui, ó. E aqui eu posso puxar. Ao invés de puxar pelo meio, como a pétala tá dobrada, isso não é uma pétala, isso é uma folha falsa, né? Aqui embaixo eu não vou colocar amarelo. Eu vou marcar aqui, ó. Esta e esta.
Eu vou trabalhar só o vermelho e o sépia. Aqui, as duas estão por trás. Então, vem sombra aqui, vem sombra aqui. E sombra aqui. Depois, eu tenho esta por baixo daquela. Então, quem tá por baixo, fica mais escurinho também. A linha no meio. A linha no meio. E pronto. Essa daqui também ficou por baixo dos dois lados. Vai ficar escurinho aqui e aqui só a linha do meio. Agora, esta aqui, ela ficou por cima dos dois lados. Eu vou colocar um pouquinho do amarelo aqui. Tem um fundo ali, ó, um espaço vago. E vou colocar um pouquinho do amarelo aqui. Esta, ela ficou por cima daquele lado. Então, eu vou colocar um pouquinho do amarelo aqui. Esta aqui ficou por cima desse lado. E essa ficou por cima desse lado. E eu vou colocar aqui também, ó, um pouco do amarelo. E aqui. Por quê? Porque a chama tá iluminando essa parte. Vou preencher o restante com vermelho. Pronto, misturei já o vermelho. Agora, eu vou colocar um pouquinho de sombra. Esta daqui, eu vou colocar a sombra aqui, ó, no pezinho. E vou subir com um risquinho pelo meio. Esta aqui ficou por trás dessas duas. Então, ela vai levar um pouquinho de sombra desse lado. E também o risquinho do meio. Essa daqui, que já tava pronta. O risquinho do meio. E essa, desse lado, ela ficou por trás. Então, aqui, ó, também temos uma sombra. E essa, o risquinho do meio. Agora, o miolo, eu vou preencher aqui, ó, de sépia. Aquelas bolinhas que tem ali, é só para você saber onde estão as florzinhas, porque isso daqui que é a florzinha. Você vai preenchendo, cuidado para não invadir muito a área das partes coloridas. Vai sumindo assim, ó, esfregando o teu pincel. Caso precise, você pode pegar um pouquinho do vermelho para finalizar essa área aqui. Não coloque amarelo, porque aqui junto com o sépia, a área escura, não vai ficar muito bom. Ó, um pouquinho do vermelho para fazer a transição. Se já tiver seco, lógico. Senão, você consegue fazer perfeitamente. Aqui tem um espaço. Deixa esse espaço. Pode até ficar assim, ó. E agora, esse fundinho aqui, eu vou usar o fundo do meu pincel. Eu vou usar primeiro o verde pinheiro. Eu gosto de apertar, que daí ele fica com um furinho no meio. Não é uma bolinha de bolinhas. Isso daqui é bem irregular. Vou abrir um pouco mais assim, ó, para ele ficar mais para os lados. Agora eu lavo o cabo do meu pincel e eu vou colocar mais bolinhas com o amarelo ouro. E esse amarelo ouro do mesmo jeito, entre as bolinhas verdes. Lavo o cabo do pincel e algumas bolinhas vermelhas. Aí você vai pelo meio, achando um buraquinho ali. Ó, algumas só, não precisa muitas. Se o cabo do teu pincel tá maior do que o meu, eu escolhi um pequenininho. Você pode pôr menos bolinhas.
Agora, eu vou fazer uma maquiagem. Um pouquinho do branco na área amarela. Só um toquezinho, ó, tá vendo? Não é para pôr muito branco. E só na área de contorno da parte amarela. Não coloque em cima do vermelho, nem em cima do sépia. Eu poderia ter colocado antes de fazer aqui o miolinho, só que é preciso que as pétalas estejam secas pra gente colocar essa luz. Então, eu só quis retardar um pouquinho. Olha, aqui ainda tava, o amarelo tava bem molhado. Aí, o que acontece? O branco vai misturar muito. Então, é melhor esperar secar. Agora, vamos a outra flor. Essa flor aqui, eu vou trabalhar esta pétala e esta pétala só com o vermelho. Vou preencher e depois vou fazer uma sombra aqui dos dois lados e aqui dos dois lados com o sépia. Agora, nós vamos fazer essas outras 4 aqui. E eu vou colocar a luz de amarelo aqui, ó, desse lado, aqui na ponta. Pode seguir um pouquinho aqui. Depois, nesta aqui, eu vou colocar bem aqui, ó, dos dois lados, mas aqui mais pelo meio, aqui não e aqui não. E esta aqui desse lado. Depois eu vou preencher de vermelho, aí vou fazer um pouquinho de sombra no meio e onde ela está por trás da outra. Olha, já coloquei os amarelos e os vermelhos e agora eu vou colocar um pouquinho da sombra. Perceba que em lugar nenhum eu deixei o amarelo puro. Ele sempre ficou misturadinho no vermelho. Sombra, sombra, sombra. Nesse daqui é só uma linha aqui pelo meio. Nesse daqui eu tenho sombra nessa área. E a linha do meio também. Agora, nós vamos colocar o sépia aqui no miolo. Deixando aqui, ó, bem certinho o espaço. Aqui eu já vou dando uma misturadinha. Fazendo unir essa parte aqui, ó, do vermelho com a parte escura do sépia lá de dentro. Agora, essas duas últimas aqui, eu vou colocar o amarelo aqui, ó, na ponta. Puxando aqui. Vou colocar aqui no centro também um pouco. Coloquei aqui, ó, do lado da linha. Nesta, vai aqui, ó. Essa parte aqui tá por cima daquela. E vou colocar um pouquinho aqui também. Agora, eu vou preencher o restante com o vermelho. Já preencho e já vou misturando. Porque o amarelo não é para ficar puro. Eu coloco o vermelho no lugar que tá branco, sem tinta, e venho limpando o meu pincel para cima do amarelo. Olha como vai ficando. Vai ficando um laranja. O pincel tá quase sem tinta, aí eu consigo fazer essa mistura. A próxima, essa parte aqui. Toda vermelha, vou trazer o vermelho aqui por dentro e vou misturar com o amarelo também. Prontinho, bem misturado, bem preenchido. Vamos colocar as sombras.
um pouquinho de sépia. E aqui, essa ficou por baixo dessa. Então, eu tenho um sombreadinho aqui, ó. Até puxar um pouquinho mais pra cá. Agora, com um pouquinho só de tinta, eu vou sair daqui do miolo e vou puxar aqui, ó, em cima do risco. Só um risquinho. E do lado de cá a mesma coisa, eu saio daqui, ó, de cima do miolo. E só ponho assim uma linha. Pronto, agora aqui, vou finalizar do mesmo jeito que aquela de lá. Vou pegar um pouquinho do branco, só pontinha, e vou colocando um pouquinho de luz assim, ó. Somente em cima dos amarelos. Não precisa esfumar. Você viu como eu girei o pincel? Eu tava trabalhando com ele assim. Aí, quando veio pra cá, eu girei pra tinta ficar sempre pra fora. Essa pétala, ela tá pro lado da chama e tem o amarelo aqui, ó. Então, eu posso deixar até um pouquinho mais branco. Assim. Pronto, vou fazer o miolinho. Aqui, ó, no miolinho tem um detalhe. Essas duas pétalas, elas estão na frente do miolo. Então, você não pode passar essas bolinhas em cima delas. As bolinhas vão ficar aqui pra dentro, tá? Pode ficar até na beiradinha, mas não pode passar por cima. Ao passo que essas outras aqui de trás, todas elas, você pode colocar assim, ó, bolinhas que elas estão por trás do miolo. Olha, essa parte aqui já está bem seca, só aqui que ainda tá úmido, mas eu já vou terminar, vou fazer o fundo. Então, eu tô com um pincel número 8, só que ele tem cerda maior. Eu vou umedecer um pouquinho de água, aqui uma pincelada grande de azul celeste. Agora, vem o segredo. Ó, eu vou limpar esse pincel, vou deixar ele quase sem tinta. Tirei quase todo o excesso, olha como ficou clarinho. E eu vou começar sempre pelo cantinho. Cantinho, cantinho. Eu vou limpando o meu pincel pra fora. Aqui nem vou colocar nada, ó, o pincel já tá limpo, tá vendo? Aí quando eu carregar de tinta outra vez, vai ser aqui, nunca aqui. Aí eu vou novamente aqui, ó, no cantinho. Aí vou limpando o pincel pra fora. Olha como ele vai ficar. Mais um pouquinho. Cantinho. Eu insisto, comece... Agora eu vou carregar um pouquinho de novo, ó. Peguei aqui, mas eu vou limpar o pincel outra vez. Cantinho. Limpo pra fora, mais um pouquinho, começo ali e venho crescendo, limpando o pincel. Você vai fazer esse processo em toda a volta, menos lá em cima na lanterna. Em volta do arranjo de flores. Olha como que vai ficando. Eu vou fazer aqui toda a volta, daí eu mostro pra você. Olha só, já fiz o azul em toda a volta. E agora eu vou pegar do mesmo jeito, olha o tanto de azul que sobrou. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho do verde pinheiro, do mesmo jeito. Só que agora eu não vou fazer com que ele suma. Eu carrego um pouquinho o pincel, eu coloco no cantinho e eu vou fazer tipo um batidinho, ó. Vou deixar assim meio crespinho. Ó, eu coloco a tinta bem pertinho
bem fechado. E à medida que eu saio para fora, eu vou limpando o pincel, mas deixando a manchinha. Viu? Não precisa preencher liso outra vez. Agora você vai colocar cantinho bem escurinho, sem deixar aquela vista branca entre o elemento e o fundo. E vai fazer isso aqui, ó. Eu trabalho com o pincel fazendo assim, ó. Vou trabalhando, deixando pontas. Não faça isso muito comprido, além das pontas dos elementos. Se você juntar aqui, ó, tá vendo? Esse matinho, esse batidinho, ele não saiu para fora do espaço. E assim você pode ir medindo, ó, em cada lugar. Você pega as pontas mais altas e você não pode sair além daquilo. Você não deve, na verdade. Porque poder a gente pode tudo. Agora, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo. Olha como vai ficando. Eu vou fazer isso também toda a volta, todos os cantinhos. Inclusive aqui, ó, vou deixar assim mais escurinho. Aqui. Pertinho aqui, geralmente eu forço um pouquinho o pincel para ficar aquelas manchinhas mesmo. À medida que vai saindo para fora, aí eu vou deixando o pincel leve. A minha mão vai deixando o pincel bem leve. Aí a gente termina com o verdinho sumindo. Não vou colocar lá na ponta. E aqui só uma sujeirinha mesmo aqui, ó. Já chega, já tá bom. E agora o glitter. Glitter relevo dimensional ouro. Eu vou passar o glitter aqui, ó, em cima da área escura, em toda essa parte. Vou contornar tudo. Aqui nas bolinhas vou contornar, nos risquinhos eu vou passar em cima, nas folhas eu vou passar aqui, ó, uma linha no centro e eu gosto de colocar, não é um contorno, mas assim, ó, alguns pontos de glitter. Aqui também gosto de colocar em cima dos escuros. Na flor, eu vou colocar em todas as pétalas também. Só que eu não vou colocar em cima do claro, eu tô colocando em cima do escuro. Então, não é aqui na frente, é aqui atrás. O escuro, ele realça o brilho do glitter. Fica mais bonito. Eu acho. Eu vou colocar no meu todo e já mostro pra você. Trabalho concluído, eu achei lindo. Espero que você tenha gostado também. O risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. Eu acho que saiu meio tortinho aqui, mas coloque certinho no teu, tá? Para você que me apoia, muito obrigada. E até o próximo vídeo, que será amanhã.